Se Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e a põe em prática é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, imagine o seu trabalho construído sobre a rocha, a sua carreira construída sobre a rocha. Não quer dizer que você não vai enfrentar dificuldades, que você não vai ter desafios. Você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar dificuldades, mas em todas estas coisas, a palavra de Deus nos garante que nós seremos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Gente, esse é o Deus que nós temos. O que falta para nós é mudança de mentalidade, é ativar a nossa fé. Então, sucesso, ele muda de pessoa para pessoa. Às vezes o que é sucesso para um não é sucesso para o outro. Mas se a gente cravar aqui que sucesso para nós é conquistar algo, é alcançar um objetivo e um resultado, nós vamos começar a entender que podemos sim ter uma vida, uma carreira bem-sucedida. E para nós, profissionais católicos, o que significa esse termo ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido vem de sucessão. Significa que nós vamos viver tão bem a nossa fé dentro do ambiente de trabalho, contagiando, inspirando diversas pessoas pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, a quererem também seguir o modelo e o exemplo de Jesus, por conta do trabalho relevante que nós realizamos, por conta dos nossos valores, por conta da nossa postura, por conta dos nossos princípios e valores éticos e morais, basados numa fé católica cristã, que as pessoas vão se abrir para a graça de Deus. E para nós, então, ser bem-sucedido significa que, depois da nossa jornada, as pessoas que seguirem o nosso modelo, seguirem o nosso exemplo, vão começar também a serem profissionais que vivem segundo o Evangelho, segundo o amor, a palavra de Deus. Eu tenho uma experiência quando eu era office boy ainda. Eu, como office boy, você sabe, a gente muitas vezes tem que enfrentar fila. E aí nessas filas, eu estava numa busca, no início da minha caminhada, onde eu queria muito, muito, muito viver um dos pilares de um profissional católico, que eu vou falar daqui a pouco, que é a clareza da vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus é a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus para nós, que sejamos santos e que evitemos a impureza. Aliás, já estou falando, né? A vocação universal de todo ser humano, que a igreja nos coloca, é a vocação à santidade. Vocação significa chamado. Todos nós somos chamados à santidade, cada um no seu estado de vida, na sua carreira, mas viver a santidade. E eu estava buscando exatamente viver esse princípio, esse chamado, essa vocação universal à santidade, e para isso, o que é viver, o que é ser santo? É imitar Jesus. É imitar os santos. É conhecer a vida dos santos, que imitaram Jesus. É conhecer a vida de Jesus e imitá-lo. E seguir o caminho que eles seguiram. Se você seguir e imitar o caminho de um santo, você vai dar lá. Você vai chegar no céu. Você vai chegar a ser santo. A igreja coloca os santos na igreja católica por isso, para serem modelos, referência para nós. Dizendo para nós, olha, essas pessoas alcançarem em grau heróico a virtude da santidade. Pode seguir o caminho delas que você vai chegar onde elas chegaram. Simples assim. Olha que beleza. Como a igreja é rica. Que maravilha. E aí eu estava nessa busca. E aí entrei na fila do banco e eu estava assim, Jesus, eu quero fazer absolutamente a sua vontade em tudo. Fala comigo. O que o Senhor quer que eu faça? E aí eu estava fazendo esse exercício de, nos pequenos detalhes, fazer tudo que agrada a Deus, tudo que é certo, tudo que é correto, tudo que é ético. Então, eu era pedestre. O semáforo ficava vermelho para mim, eu parava no semáforo e esperava ele ficar verde. E eu passava uma vergonha.
Claro, você sabe, tá ali, não tem carro passando, tá vermelho pro pedestre, mas pedestre passa. E o que é o certo? É esperar. E eu ficava lá, esperando. A coisa ficou mais séria quando eu entrei no banco, que é a história que eu tô te contando, e a fila normalmente na minha época não tinha os banquinhos para você sentar, as cadeiras. Eram umas listas no chão e as filas se formavam e elas iam serpenteando ali, né? Essas marcas no chão. Então tinha um monte de zigue-zague ali e a fila se formava. Só que muitas vezes a fila não seguia essas marcas no chão. E ela fazia uma curva, saindo fora das linhas. Volte e meia, uma pessoa de jaleco, escrito, posso ajudar a chegar lá? Gente, por favor, passinho para dentro, vamos acertar a fila. Era ele que tinha um trabalho enorme para acertar essa fila. E eu cheguei, né, da rua, primeira coisa que a alegria de office boy é entrar em banco, né? Porque trabalha? Não, porque tem o ar-condicionado. Gente, aquele sol de rachar mamona, quando a gente entrava no banco, que sensação relaxante, que refrescor, né? E aí eu entrei e vi aquela fila torta. Sem nenhum escrúpulo, naturalmente eu entraria na fila torta. Estou entrando na fila, não estou pegando o lugar de ninguém. Naquele momento, Jesus falou no meu coração: entra no lugar certo, no seu lugar certo na fila. Estou aqui, Jesus, estou no lugar certo. Lá na faixa, aonde a fila deveria estar. Eu falei: Jesus, não tem ninguém lá, vou passar vergonha. Mas tudo bem. É para obedecer, quero ser santo, quero fazer a sua vontade. Imagina a cena, a fila torta, as faixas, 1, 2, 3 faixas, eu marquei mais ou menos aonde era o meu lugar na fila e entrei na terceira, que era a última faixa. E ali, eu fiquei. É lógico, eu via as pessoas reclamando, dando risada, cochichando uma com a outra, pelo doidão aqui tá fora da fila. Quem ele pensa que é? Gente, aquilo eu senti uma vergonha, que eu vou confessar para vocês, meu sovaco queimava de vergonha. Mas eu falei: eu te louvo, Jesus. É por você que eu tô aqui, eu quero ser santo, quero fazer a sua vontade. O segredo do sucesso está em fazer a vontade de Deus. E aí, estou eu lá, entra uma pessoa no banco, claro, dinâmica do banco. Aí eu falei: pronto, agora, o que vai ser isso, né? Essa pessoa vai chegar e vai entrar no lugar dela na fila, na parte de trás, fora da fila, e aí eu vou perder até o meu lugar na fila. Falei: Jesus, vem meu socorro. E aí essa pessoa entrou, olha isso, olhou para a fila torta, olhou para mim, no lugar certo da fila, dentro da terceira faixa, para onde ela veio? Atrás de mim, no lugar certo da fila. Eu falei: o senhor deve estar falando com essa pessoa também. E aí, gente, graças a Deus, todos os demais que foram entrando no banco, foram entrando no lugar certo da fila. Aos poucos, a nossa fila foi se tornando tão grande quanto a fila que estava torta. E as pessoas, conforme foram se aproximando do caixa e vendo que a nossa fila estava certa e a delas estava torta, gradativamente, sem o rapazinho do jaleco precisar vir, eles foram dando um passo após o outro para dentro, endireitando a fila. E ali Deus falou comigo fortemente. Quando nós somos profissionais católicos, quando nós somos homens e mulheres que vivem a vontade de Deus, esta vontade de Deus começa a contagiar as pessoas. Primeiro, não vai impactar quem está no caminho errado, quem está no caminho torto. Ao contrário, vamos ser alvo de crítica, de humilhação, de chacota, mas as pessoas que virão depois de nós, vendo o nosso bom exemplo, vão glorificar a Deus e vão começar a seguir o nosso caminho. Isso é ser bem-sucedido. É ter pessoas que vão seguir o teu passo porque você segue o passo de Jesus. Isso é ser um profissional católico. E ser bem-sucedido não é simplesmente ter poder, grana ou fama.
mas é sim fazer com que o seu exemplo leve mais e mais pessoas para Deus.